ser bem-vindo a esse replay dessa live de hoje, onde a gente vai falar sobre a 7ª aula da nossa sequência de 12 princípios. E hoje a gente vai falar sobre como é que eu posso fazer para ter novas ideias que outras pessoas não tiveram, falando de diferenciação. Essa sequência de 12 aulas desse curso gratuito que eu estou dando aqui no Instagram. Já vou chegar, vou parar o carro agora aqui. Um curso gratuito sobre 12 princípios para você pensar diferente, para você conseguir se conectar com o seu público-alvo de uma maneira diferente. E princípios que eu sinto que travam a maioria dos empreendedores ou pessoas que querem aplicar a diferenciação, porque são coisas mais profundas. Pela primeira vez eu estou abordando isso em público. Geralmente eu abordo somente isso nos nossos grupos de mentoria. E grupo de mastermind, onde a galera paga 150 mil reais para poder participar. E eu decidi compartilhar isso em público porque eu sei que vai poder ajudar muitas pessoas e eu estou muito animado de poder fazer isso. A gente começou semana passada, fez a semana inteira as 5 primeiras aulas. Aí estamos na segunda semana agora. Ontem foi a aula 6 e hoje é a aula 7, onde a gente vai falar sobre como ter ideias novas. E eu estou muito feliz. Quem está curtindo, faz barulho aqui para mim. Quem está curtindo esse nosso curso gratuito de 12 aulas, escreve aqui no chat. E também, agora que eu estou entrando ao vivo, é um excelente momento de você clicar no aviãozinho de papel aqui embaixo e convidar outras pessoas que você sente que deveriam estar aqui junto com a gente para poder assistir, bater esse papo, ouvir esses princípios e de repente depois conversar com você ou ajudar você a colocar em prática, dando as dicas práticas que eu estou compartilhando aqui com todo mundo. Vou parar o carro agora aqui para a gente poder fazer, mas eu decidi fazer porque eu já entrei atrasado na correria, eu não queria esperar mais tempo, mas vai dar tempo pra gente poder conversar hoje. Galera tá curtindo, muitas cabecinhas explodindo, muitos foguinhos aqui no chat, uma galera. Deixa eu aproveitar para colocar o título, né, da aula de hoje, pra galera que tá chegando entender o que a gente tá falando. Vou colocar o título aqui. Vamos lá, pronto, vou fixar. Eu vou encostar o carro do lado do carregador aqui. Pronto! Muito bom, muito bom! Eu amo falar sobre esse assunto, obviamente, né? Eu faço isso nos últimos 20 anos. Para quem está chegando aqui pela primeira vez hoje, eu trabalho com diferenciação nos últimos 20 anos e eu amo pessoas que pensam diferente, pessoas que conseguem realmente mostrar para o mundo o que tem de diferente e, em vez de concorrer por preço ou concorrer por dando desconto, criam novas possibilidades. Eu costumo dizer que as pessoas que pensam diferente são as ovelhas negras da nossa sociedade. Essa pessoa com espírito de ovelha negra é a pessoa que ela questiona, que ela pergunta, ela fala por que não é assim, por que não é assado? E aos poucos ela vai mudando o padrão natural, vai mudando o padrão estabelecido, o status quo que todo mundo está acostumado. E ele vai criando algo novo. Essa pessoa vai criando algo, novas possibilidades que vão levando a humanidade para frente. Vamos lá então. Olha só. Põe uma nota de 0 a 10 para mim. Como é que tá a qualidade do áudio? Para mim, por gentileza, aqui. Como é que tá a qualidade do áudio e do vídeo? Se tá boa a transmissão, porque eu acho que vai fluir bem. Eu deixei anotados os meus pontos hoje que eu quero conversar com você no meu computador. E eu quero me certificar que eu vou seguir aqui a linha e não vou esquecer de nada dos pontos que a gente combinou de conversar hoje. Tem uma história que eu gosto de contar com frequência, que é uma história sobre os sábios que moravam no Alto do Monge, no Tibete. E essa história eu ouvi lá no Japão, quando eu morei no Japão há 20 anos atrás. E eu gosto muito de relembrar, porque ela é muito simbólica e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar de hoje. Falando sobre como ter novas ideias, né? Havia um grupo de sábios que moravam num monastério, no alto da montanha, no Tibete. E esse grupo de sábios, eles queriam descobrir, entre eles, qual era o sábio mais sábio. Eles foram até o líder desses sábios e pediram para ele ajudar eles a descobrir, dentre nós, dentro do nosso grupo de sábios, qual é o sábio mais sábio? Aí o líder deles falou, tá bom, vem cá, me sigam. Levou eles para uma outra sala e vendou os olhos deles. E falou, agora, na frente de vocês, com os olhos vendados,
Eu vou colocar um objeto. E eu quero que vocês me digam qual é o objeto que vocês estão vendo. Aí, beleza. Primeira pessoa foi lá e viu uma forma circular e falou, isso aqui é um tronco de uma árvore. Segunda pessoa foi lá e falou, isso aqui é uma parede. Terceira pessoa foi lá e pegou numa coisa mais comprida e falou, isso aqui é uma cobra. Outra pessoa foi lá e pegou e falou, isso aqui é um cipó. E aí ele falou, ok, podem tirar as vendas agora. E quando eles tiraram as vendas, eles notaram que todo mundo estava tocando num elefante. Um tocou no pé do elefante e achou que era uma árvore. Outro tocou na barriga do elefante, achou que era uma parede. Outro trocou no ouvido do elefante e achou que era uma folha. Outro trocou na tromba do elefante, achou que era uma cobra. E outro trocou no rabo do elefante, achou que era um cipó. E ele explicou. Todos estão vendo a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. E como todos estão vendo a mesma coisa de ângulos diferentes, cada pessoa julga a sua realidade como sendo absoluta, segundo o ponto de vista que essa pessoa tem. Então, cada pessoa que tocava numa coisa achava que só tinha aquilo. Mas, na verdade, aquilo era um ponto de vista de algo maior, mais amplo. Pessoas diferentes têm pontos de vista diferentes. E aí ele dizia uma frase. O sábio mais sábio é quem enxerga por mais pontos de vista. Eu quero convidar você a anotar isso. O sábio mais sábio é quem enxerga por mais pontos de vista. E eu acho isso especialmente importante porque muitas vezes a gente quer ser inteligente ou a gente quer ser bem informado. Qual que é a diferença de um para o outro? A pessoa inteligente é diferente de uma pessoa bem informada. A pessoa bem informada é a pessoa que tem muita informação na cabeça dela. Datas, nomes, locais, explicações. Ela tem acesso à informação, como se fosse um Google interno. A pessoa inteligente é a pessoa que sabe conectar esses pontos de informação de maneira que agrega valor. É um outro nível. Muitas pessoas, você provavelmente conhece muitas pessoas que parecem inteligentes, mas não é. Na verdade, ela é bem informada. Ela tem acesso à informação. Mas pessoas inteligentes são pessoas que conectam esses pontos de maneiras diferentes. A pessoa sábia é a pessoa que tem a visão de longo prazo do impacto daquela informação. Isso é sabedoria. É o entendimento do impacto a longo prazo daquela informação. Então, a gente muitas vezes tem acesso à informação, ou a gente está aprendendo a ser inteligente para conectar aqueles pontos, mas o sábio mais sábio, ele consegue ver a visão a longo prazo. E por isso ele fala de princípios. O sábio raramente fala de técnica. Isso foi uma coisa que eu aprendi no Japão também. Professor ensina informação. Mestre ensina sabedoria. Essa é a diferença entre o professor e o mestre. Tenta pensar desses monges que foram buscar ajuda de um mestre no alto da montanha, né? O que torna o mestre mestre? Não é somente informação. Os alunos também estão aprendendo informação. E dependendo do ponto, o aluno pode ser mais bem informado do que o mestre. O que torna o mestre um mestre é porque ele tem sabedoria. Ele tem um nível de sabedoria mais profundo. Então ele entende o impacto a longo prazo que a maioria das pessoas não entende daquilo que ele está falando. Por isso ele é mais sábio em tomar decisões ou explicações ou outras coisas. Faz sentido isso? Põe sim para mim aqui embaixo. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais sei que você está curtindo essa primeira história. Assim como esse mestre dessa história ensina que o sábio mais sábio é o que consegue ver por mais pontos de vista, eu tenho uma teoria minha. Isso aqui é do Instituto Superti Loucoragem, tá? Eu tenho uma teoria minha que riqueza não é ter mais dinheiro. Da mesma forma que sabedoria não é ter mais informação. Riqueza é ter mais opções. Isso é verdadeira riqueza. Ter mais dinheiro é você ter dinheiro. Eu tenho um acúmulo de potencial, porque o dinheiro ele é potencial.
Mas o ter mais opções, isso é verdadeira riqueza. Exemplo, tem pessoas que podem ter muito dinheiro, mas estão presas num relacionamento que não está saudável. E por mais que ela tenha dinheiro, ela ainda não encontrou um especialista ou algum terapeuta ou psicólogo que consiga ajudar eles a chegar na raiz do problema para resolver aquilo. Então ele pode ter dinheiro, mas ainda falta opção para ele. E você pode encontrar uma pessoa que tem menos dinheiro, mas que tem acesso à sabedoria, ou tem acesso a amigos, ou tem acesso a livros, ou de alguma forma ele tem mais opções para resolver aquele problema e por isso chega na conclusão do problema, na raiz do problema, mais rápido do que a pessoa que tem dinheiro. Então eu queria fazer essa analogia para começar hoje, quando a gente fala de ter ideias criativas. É sempre importante fazer essa distinção primeiro. Não é somente mais informação que você precisa. Não é somente. A gente precisa, às vezes, de mais sabedoria. E riqueza é você ter muitas opções. Tem pessoas hoje que tem 5 mil reais na conta, mas tem amigos, tem família, tem equipe, tem fornecedores, é criativa, consegue ver a mesma coisa de vários ângulos diferentes. Então, ela sempre tem muitas opções. Os mesmos 10 mil reais que tem na conta dele, na mão dele, rende muito mais possibilidades do que 10 mil reais na mão de outra pessoa que só enxerga as coisas de forma unilateral, que só vê uma coisa. Vai lá, tenta fazer uma coisa e se não der certo, a pessoa para, não sabe mais o que fazer, trava. Faz sentido isso? Então, riqueza é ter opções. Riqueza é a gente ter opções, é a gente conseguir enxergar de várias outras maneiras. Trazendo isso para marketing, há 20 anos eu ensino marketing, tem tudo a ver com marketing. Por quê? Porque marketing também é ter mais opções. Marketing não é um jogo de me ensina aí a palavra certa, o gatilho mental certo, a frase que prende a atenção das pessoas, me ensina a cor que eu tenho que usar, o formato de fazer stories, seja o que for. Eu acho que essa é uma visão muito pequena. Você está pegando respostas prontas e se aquela resposta não der certo, você está morto. Porque eu só sei replicar a resposta pronta. Eu não sei criar e olhar de outros ângulos. É como alguém falar, vai lá e usa o pé do elefante. Vai lá e usa a orelha do elefante. Tá bom. E se não der certo, eu tenho que voltar e pedir para a pessoa me ajudar de novo. Na verdade, eu não tenho liberdade ou autonomia. Eu sou escravo daquela ideia fixa que eu comprei para mim. Então, marketing também é um jogo da gente conseguir ter muitos pontos de vista. Quanto mais novos pontos de vista você tem sobre o seu produto, o seu serviço ou a sua marca, mais anúncios diferentes você consegue criar, campanhas, conceitos, manifestos, collabs, parcerias, inovações, lançamentos. Eu posso criar estratégias infinitas, porque não importa a maneira que eu olho aquilo, eu consigo enxergar de um jeito diferente. Então, marketing não é um jogo de aplicar o que funciona. É um jogo de enxergar o que os outros ainda não viram. Anota isso, por favor. Isso que eu estou dando para você, eu cobro 300 mil reais de consultoria para poder ensinar isso para as pessoas. E o espírito é esse. É justamente isso. Às vezes eu gasto um dia inteiro para que a diretoria da marca que eu estou ajudando entenda exatamente isso que eu estou contando para você agora. Desprogramar a visão de como é que eu acerto para como é que eu enxergo coisas que ainda não foram enxergadas. E em cima dessas ideias, a gente cria uma estratégia de comunicação. Então, quanto mais ângulos eu consigo enxergar, mais possibilidades eu tenho. Portanto, mais rico a marca se torna. Riqueza são opções, né? A abundância de verdade. Riqueza é opções. A abundância é a capacidade de ter infinitas opções, de gerar novas opções. Então, são coisas diferentes. E no marketing não é diferente. Marketing também é a gente poder criar e eu enxergar de um jeito que outras pessoas não enxergam. Por isso a gente cria coisas que outras pessoas não criaram. Põe cabecinhas explodindo para mim aqui, se você concorda com o que a gente está falando hoje, se faz sentido para você. Quando a gente fala de ter mais opções, eu estava conversando agora com um amigo meu, agora alguns minutos atrás, e ele estava passando por um dilema. Ele estava falando, cara, eu queria fazer tal coisa,
mas no mesmo dia eu tenho que fazer tal coisa. E eu tô com o coração dividido, eu não sei o que fazer. Será que eu faço tal coisa ou tal coisa? E eu compartilhei com ele uma história que eu vivi, que eu conto nos eventos do Impulse que a gente fez esse ano no Brasil inteiro, que é uma história de que quando eu era adolescente, quando eu tinha os meus 16, 17, 18 anos, eu tocava em banda. Na verdade, eu toco desde novo, desde uns 13 anos, eu tocava em banda. Eu tinha uma banda de punk rock na época, e eu amava. Comecei tocando bateria, depois toquei guitarra, depois tocava baixo e cantava, tocando baixo e cantando. E eu amava. Só que com os 16 anos eu comecei a empreender, comecei a vender sites, e aí a vida de empresário me fascinou, eu comecei a amar empreender, e eu comecei a crescer, e aí eu saí da posição do meu amigo mais pobre, que era o amigo que nunca tinha dinheiro para pagar o ensaio da banda no estúdio, para o amigo que contratou os meus amigos para trabalhar comigo e gerava emprego para eles, e montei uma base de clientes, ganhei dinheiro, depois fui morar no Japão, fui morar nos Estados Unidos, e aí o resto é história. Nunca mais eu parei de empreender, né? E eu sempre tive saudade de voltar a tocar com a minha banda. Eu sempre tive vontade, saudade de poder tocar de novo, só que nesses últimos 20 anos eu não tenho tempo. Porque toda vez que eu olhava, eu tinha duas opções. Toda vez que eu olhava, ou eu toco com a minha banda e eu me divirto, ou eu trabalho, que eu também me divirto, mas eu não tenho tempo de tocar com a banda. E entre um e outro, eu sempre priorizava o trabalho, que é a minha missão de vida, né? Então eu quero fazer isso aqui, que é o que a minha alma pede para eu poder fazer. E eu nunca fazia, nunca fazia, nunca fazia. Até que ano passado, eu tive uma ideia. E eu pensei, cara, sabedoria é olhar por novos ângulos. E riqueza, a riqueza do marketing também é olhar por novos ângulos. Qual é o outro ângulo que eu não estou enxergando que poderia abrir espaço para eu tocar com a minha banda? E eu pensei, e se, ao invés de eu concorrer, que eu tenho uma banda para cá para um lado e o trabalho para o outro, eu conseguisse juntar os dois? E se eu conseguisse fazer com que a banda apoiasse o meu trabalho e o trabalho apoiasse a minha banda e juntasse os dois? E aí eu tive uma ideia e eu falei, eu vou levar a minha banda para tocar nos eventos que eu faço. Então é muito legal, porque a banda já faz show para 1.000 pessoas, o que muitas bandas levam 20 anos para poder fazer, né? 10 anos. Faz show para 1.000 pessoas, já é um showzaço, e ao mesmo tempo agrega valor naquilo que eu tô fazendo. Então, a mudança de paradigma que eu passei foi sair de uma vida ou para uma vida e. Sair de uma vida, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ou eu faço isso, ou eu sou empresário, ou eu sou pai, ou eu sou irmão, ou eu sou músico, ou eu sou cozinheiro, ou eu sou voluntário. Para uma vida e. Eu sou empresário, e pai, e voluntário, e músico, e cozinheiro. E aí, quando eu mudo esse meu paradigma na minha mente, e eu ponho a minha mente para trabalhar, ela começa a responder para mim. E em vez da minha mente falar, ok, ou você faz isso ou você faz isso, ela fala, tá bom, eu vou te ajudar com ideias para você fazer e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E aí as coisas vão se encaixando, as coisas vão se conectando. E foi isso que aconteceu comigo. Eu bolei um jeito de fazer e agora eu tô tocando com a minha banda Alchemy. Esse final de semana a gente vai fazer show em Floripa, porque vai ter um Impulse de Floripa, e o maior show do ano vai ser no Impulse Online, que vai acontecer, a única edição online, que vai acontecer em setembro, justamente para pessoas que não estavam nos estados que a gente passou durante o ano na nossa turnê. E se você quer participar do evento online que vai rolar, 2 dias de imersão de diferenciação comigo, com direito a show no final, digita hashtag princípios aqui embaixo no chat. Você não vai sair da live, não se preocupa. Hashtag princípios, que é essa sequência de 12 princípios que tá rolando. E a minha equipe vai mandar um direct para você com um link para você entrar no grupo do WhatsApp e você ser avisado semana que vem, quando abrir os ingressos, para você poder comprar o ingresso no primeiro lote e ganhar R$2.000 em bônus que eu preparei para você. Então, hashtag princípios aqui embaixo. Então, olha que interessante, né? Olha como uma vida ou é uma vida pobre. Porque o meu sistema operacional, ele só escolhe uma coisa de cada vez. Então eu tô sempre somente numa coisa. Não dá tempo de fazer. E uma vida E é uma vida multitarefa que eu consigo fazer com a minha inteligência artificial ou cognitiva ou divina,
Eu abro espaço na minha vida para mais coisas acontecerem, de modo que essas coisas se empoderem em vez delas competirem e brigarem uma com a outra. Então, tem uma galera colocando hashtag princípios. Galera, show, show, show. Então, você percebe como a gente tem que atualizar, né, esse nosso sistema operacional aqui para poder pensar em diferenciação. Por isso eu estou fazendo essa sequência de 12 princípios. Apesar de eu sempre dar uma técnica, e eu vou dar uma técnica para você agora no final, é importante você entender o princípio por trás disso. Né? Quando quem entende o princípio não fica refém da técnica. Quem entende o princípio não fica refém da técnica. Então isso é muito importante, há anos eu bato nessa tecla. Beleza, então, deixa eu compartilhar com você a importância de você ver as coisas por novos ângulos. Eu anotei aqui alguns exemplos. Marketing é ver por novos ângulos. E quando eu saio da mentalidade e eu vou para a mentalidade eu começo a ver novos ângulos. Eu posso fazer isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Por exemplo, CrossFit. Você certamente conhece CrossFit. CrossFit é uma modalidade que cresceu muito nos últimos 20 anos. E o pulo do gato do CrossFit, para eu, olhando de fora do ponto de vista de marketing, foi associar vários esportes num só. Então ele pegou o levantamento olímpico, ele pegou a corrida, ele pegou o HIIT, ele pegou argolas e ginástica rítmica e misturou de várias maneiras com uma nova metodologia, coisas que o CrossFit não inventou. Ele não criou nenhuma dessas coisas. O que o CrossFit fez que é diferente é combinar essas coisas de um jeito que nunca ninguém tinha combinado. E visão, você entende? Eles viram de um ângulo que nunca ninguém tinha visto. Em vez de você ficar preso somente em uma dessas áreas, você pode ter um gostinho de todas fazendo CrossFit. Outro exemplo, mindfulness. Nos últimos anos eu tenho me aproximado muito da meditação, né? E meditação faz parte da minha vida hoje. E algumas das ideias mais milionárias que eu tive nos últimos anos nasceram da meditação. Então, existe um movimento chamado mindfulness nos últimos anos, que é o estado de presença. E mindfulness é um princípio que vem do budismo. Só que os americanos, eles são muito bons nisso, fizeram tipo um CrossFit. Criaram uma releitura do princípio de mindfulness que não tem uma cara esotérica ou uma cara oriental. Eles criaram um tempero para o Ocidente, com um aspecto um pouco mais científico. E hoje o Google, Itaú, Microsoft, as maiores corporações do mundo e do Brasil, pagam para os seus executivos fazerem horas de mindfulness, porque é comprovado cientificamente o quanto você tem ideias melhores quando você está no estado de presença, atenção plena. Um estado de atenção plena. Então, mesma coisa. O que o cara do mindfulness fez? Ele deu uma releitura para um outro princípio que não tem dono, que existe aí há milhares de anos, há milênios, mas ele criou uma releitura com a metodologia dele e ele tem os louros por causa disso. Outro exemplo que me vem na cabeça é o César Millan. Quem é que lembra de um reality show de um cara chamado César Millan, que é um treinador de cães, de psicologia canina. Ele tinha um reality show chamado O Encantador de Cães. Escreve para mim aqui se você lembra. Lembro, e quanto mais letras tiver o seu lembro, mais eu sei que você sabe do que eu estou falando. O César Millan, alguns anos atrás, ele criou uma metodologia e teve um reality show que ele mostrava isso. E o pulo do gato dele foi, apesar de eu ser um adestrador de cães, o pulo do gato dele é, eu não trabalho com o cão, eu trabalho com o tutor, eu trabalho com o dono do cão. Porque quando eu ensino o humano a agir do jeito certo, o cão corresponde. A maioria dos problemas comportamentais dos cães não é culpa do cão, é culpa do dono. Então ele treinou o dono para poder fazer isso. Ou seja, ele se diferenciou. O fator X do César Millan foi focar pela primeira vez no cachorro e não no dono. E isso tornou ele uma referência mundial. O que o César Millan fez? Ele pensou um novo ângulo. Um novo ângulo que as pessoas não tinham utilizado ainda. E por causa disso, ele conseguiu se destacar. Faz sentido isso, gente? Marketing é ver sob novos ângulos. E eu estou dando alguns exemplos para você de empresas e marcas mundiais, conhecidas mundialmente, que fizeram exatamente isso. Não é que o que eles criaram era totalmente inovador, mas a abordagem que eles traziam
era um novo ângulo que ninguém usava antes, por isso decolou. Então, deixa eu contar para você os 3 maiores erros que eu percebo que as pessoas cometem quando elas vão pensar em como ter ideias novas. Quando elas pensam em ter ideias novas ou tentam pensar em novas abordagens, os 3 principais erros que eu vejo que a galera comete. Erro número 1. Usar o que já funciona para alguém. Primeiro erro disparado. Usar o que já funciona para alguém. E por que isso é um problema? Porque se aquilo já funciona para alguém, provavelmente não é tão novo para você. Se eu, Pedro, começar a falar assim, alô, alô, Terezinha! Todo mundo vai falar, cara, por que o Pedro está imitando o Chacrinha? Ou se eu começar a falar, oi, quem quer dinheiro? As pessoas vão dizer, por que o Pedro quer ser o Silvio Santos? Já existe alguém que faz aquilo. Só que na tentativa de acertar e de conseguir fazer algo que vai gerar mais retorno para mim, o que eu faço? Tento pegar algo que eu acho que é validado, que é comprovado. E ao tentar pegar algo que é comprovado, eu acabo pegando algo que já existe. E aí não tem esse valor tão de novidade que poderia ter, como, né, eu quero que o seu tenha. Então, copiar o que já funciona para alguém. Erro número 1. Erro número 2. Quem está curtindo, excelente momento para você clicar no aviãozinho de papel aqui embaixo e convidar. Quem que você conhece que tinha que estar com a gente aqui dentro dessa nossa aula de hoje. Aula número 7, falando sobre como ter ideias novas, né? O princípio de como ter ideias novas de hoje. Clica aqui, convida ovelhas negras que você conhece que tinham que estar aqui com a gente hoje. Então vamos lá. Erro número 2. Pensar 8 ou 80. Erro número 2. Pensar 8 ou 80. O que significa isso? Pensar 8 ou 80 é quando você acha que é ou tudo ou nada. Ou branco ou preto. Ou certo ou errado. Ou vai ou não vai. E essa polaridade, ela limita as nossas possibilidades. Porque na natureza não é 880, nada é 880. Tudo é uma graduação infinita, um gradiente de cores. Não é preto ou branco. Então, achar que você vai fazer ou acerta tudo ou erra tudo, também é um paradigma mental que eu sinto que a maioria dos empresários que eu trabalho tem isso, né? Esse foco tão obcecado por isso que acaba travando. Em vez de ajudar, acaba travando. Então, não é 8 ou 80. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades que a gente pode trabalhar. E talvez o que vai acertar para você é o 15, é o 21, é o 44, é o 63. Entende? E se eu fico pulando de 8 a 80 só de tudo para os extremos, ou vai tudo ou não vai nada, também isso acaba me limitando. Então, erro número 1, achar que é 8 ou 80. Erro número 3. Tentar algo que não tem conexão com os seus valores. Tentar algo que não tem conexão com os seus valores. Por exemplo, agora existe um formato de conteúdo que envolve dancinhas. Se você dançar no vídeo e você apontar aqui, o Instagram entrega muito mais o conteúdo. Só que o Pedro, ele não sabe dançar. Se eu tivesse que depender da minha vida para fazer uma dança para eu sobreviver, eu tava ralado. Porque eu sou terrível dançando. Admiro quem sabe dançar, mas não é minha praia. Se eu tento fazer isso só porque tá funcionando e não tá linkado com a minha essência, não tá linkado com o que eu acredito, não tá ligado com o que eu vibro no nível mais profundo, eu morro na praia. Porque parece fake. Parece fake. 2 pessoas gravando um vídeo fazendo dancinha. Uma bomba, igual o Léo Santana, vai deslizando, vai.
Vem deslizando, vem. Ai, meu Deus. É, cara, o Léo Santana, ele vive disso, cara. O cara sabe dançar, o cara tem o corpo certo, ele sabe cantar, ele tem o Rebolation que faz ele bombar dançando. Se colocar o Pedro pra dançar a música do Léo Santana, coitado, velho. Coitado. É a mesma música, é a mesma dança, mas o impacto é totalmente diferente. Geralmente, quando a gente vê alguém fazendo algo que não tá conectado com a sua essência, a sensação que a gente tem é hashtag vergonha alheia. Você já teve essa percepção? Hashtag vergonha alheia. Quando você olha e fala, ai meu Deus, cara, que vergonha. Por quê? Porque você não tem vergonha alheia do Léo Santana dançando. Mas você teria vergonha alheia do Pedro dançando. Entende? Porque não está conectado com a essência dele. Em compensação, tem coisas que o Pedro fala ou coisas que o Pedro faz que o Léo Santana, se tentasse fazer, também não ia encaixar. Né? Sei lá, imagina o Léo Santana falando de Platão, falando de metafísica, falando de marketing. Você fala, cara, o que o Léo Santana tá falando de marketing, cara, né? Ele deveria criar uma técnica que é e vai vendendo vai, e vai vendendo vem. Imagina, essa é uma outra adaptação do hit de sucesso dele, né? Então, quando não tá conectado, é hashtag vergonha alheia. E esse é o terceiro erro que eu vejo as pessoas cometendo. Tentam fazer algo que funciona para os outros, mas que não tem conexão com a essência que a pessoa tem, e aí dá vergonha alheia. Faz sentido isso, gente? Põe sim para mim aqui. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais sei que você tá falando. Mas mesmo assim, tem muita gente que iria te ver dançar. Não, não tem. Não tem. Fica tranquilo que não tem. Isso aí é uma coisa que você não precisa ter essa visão na sua mente. É isso aí, fica tranquilo. Muito bom. Então, agora eu quero contar para você 3 dicas práticas. 3 dicas práticas para você conseguir criar novos ângulos naquilo que você faz. 3 dicas práticas para você conseguir criar novos ângulos naquilo que você faz. Quem está curtindo, gente, relembrando, vai rolar um evento que é uma imersão de 2 dias online. Você vai poder assistir de casa, de qualquer lugar do mundo. A única edição online do ano, todas foram presenciais, do Impulse. Vai rolar agora, em breve, e a gente vai abrir as inscrições no grupo do WhatsApp. Para entrar no grupo do WhatsApp e saber mais informações, digita a hashtag princípios aqui embaixo. Se você não digitou, não se preocupa que você não vai sair da live, mas para você entrar no grupo e saber o que vai ser o evento e tá lá para comprar o seu ingresso. Vamos lá. Como criar novos ângulos? Que rufem os tambores, senhoras e senhores. Primeiro, eu tô até agora de cinto de segurança, eu não sei porque eu tô com esse cinto de segurança. Deixa eu tirar. Tô porque eu tô, né? Vamos lá, ponto número 1. Conte a história de origem. Dica número 1. Conte a história de origem. Você conhece a história de origem do Silvio Santos? O Silvio Santos, ele era um menino pobre, foi trabalhar na rádio e eventualmente ele comprou o próprio canal de televisão dele e se tornou a pessoa que a gente conhece hoje, né? Um cara muito corajoso, muito visionário. E quando você conhece a história do Silvio Santos, não só o cara do palco, mas o cara lá atrás que começou, tem uma história de vida dele que era para ele ir no cinema, ele queria muito ver um filme no cinema, e a mãe dele não deixou ele ir no cinema. E ele ficou muito triste, porque quando ele era adolescente, ele queria ir no cinema, a mãe dele não deixou. E o cinema pegou fogo. E acho que algumas pessoas morreram lá no Rio de Janeiro. E ele conta essa história para poder falar do poder da intuição que a mãe dele tinha. Então, esse é um exemplo de uma história que faz parte da origem do Silvio Santos que poucas pessoas conhecem, mas quando você escuta, você cria uma conexão mais profunda com a pessoa. Além do Silvio Santos, a gente pode contar, por exemplo, a história do Harry Potter. Quem aqui conhece Harry Potter? O Harry Potter, ele era um menino que os pais morreram num acidente, e ele foi morar com os tios dele, só que ele era bruxo, e os tios não entendiam como é que um bruxo pensa, né? Os tios eram humanos normais, que eles chamam de trouxa. E aí o Harry Potter vai estudar em Hogwarts, que é uma escola para bruxos, ele fica lá, então é uma outra história. Mas depois você entende que os pais, na verdade, foram assassinados, os pais do Harry Potter, porque tinha uma trama um pouco maior. Quem conhece a história do Harry Potter, a história de origem do Harry Potter,
cria muito mais conexão com o personagem. Não somente porque é um bruxo, uma história de um bruxinho solta, mas olha como a gente se conecta quando entende a história de origem, né? Outro exemplo é Jesus Cristo, né? Uma das histórias de origem mais contadas no mundo. Nasceu numa manjedoura em Belém, numa época que as crianças estavam sendo assassinadas, e ele nasceu no meio dos animais, num lugar extremamente simples, mas que a vida e a obra dele impactaram o mundo inteiro. E todos os anos, milhões de pessoas do mundo inteiro se reúnem para relembrar a história do nascimento dele durante o Natal, que é o presépio, né? As pessoas montam um preserpinho na árvore de Natal. Então, a história dele é recontada de novo, de novo, de novo. Então, queria dizer que a história de origem é muito poderosa. Pergunta: você conta a sua história de origem? Como você foi parar no que você faz hoje? Você podia estar roubando, você podia estar matando, você podia estar fazendo crossfit, mas não. Você foi fazer o que você faz hoje. Como é que você foi parar no que você faz hoje? Olha a importância das pessoas ouvirem a sua história de origem. Então, a primeira dica que eu queria dar para você é: conte a sua história de origem. Porque a sua história de origem pode proporcionar novos ângulos para você ser percebido pelas pessoas no seu mercado, que talvez ninguém dos seus concorrentes estão usando ainda, porque é seu único. Sua história é única, né? Só você tem essa história. 1.1 Silvio Santos, Jesus e Harry Potter. 1.2 pessoas se conectam com quem viveu a mesma coisa. Anota isso. Pessoas se conectam com quem viveu a mesma coisa. Quando você conta a sua história de origem, como é que você foi parar no que você faz hoje, as pessoas vão acabar relembrando os momentos que elas passaram. Os perrengues, as dificuldades, as vitórias, as conexões, as lições que eles tiraram disso. E relembrando da história deles, eles se conectam com a sua e assim criam um link com a sua marca no nível muito mais profundo. Então, como é que as pessoas se conectam com quem viveu as mesmas coisas? E se você não conta a sua história hoje, você está impedindo que as pessoas se conectem com você de uma forma mais profunda. 1.3 Traduza a sua história para o contexto da pessoa. Traduza a sua história para o contexto da pessoa. Então não é só a gente contar a história de forma aleatória, contar por contar. Você tem que contar e traduzir para as pessoas, para que ela entenda que tem algo por trás da história, que é o que você quer passar para ela de verdade. Qual é a técnica que eu ensino para os nossos mentorados nos grupos de mentoria do Fator X? Tem uma técnica que a gente ensina de como contar histórias. Eu não vou abordar essa técnica aqui agora, porque daria a live inteira, né? Mas tem uma frase que a gente usa nessa técnica que é: por que eu estou contando isso para você? Por que eu estou contando isso para você? Então você pode fazer um stories, pode fazer um reels, pode fazer uma palestra, pode fazer um material de marketing, onde você conta um pedaço da sua história de origem. E aí no final você tem que ter uma frase: por que eu estou contando isso para você? E aí você vai dali extrair uma moral, uma lição, um aprendizado. Você vai extrair alguma coisa profunda dali que a pessoa não sabia. Às vezes, ouvindo a sua história, ela não tinha se ligado nisso. Aí quando você explica, ela fala: caraca, olha aí, essa marca me entende. Essa pessoa me entende. Então não basta você contar a história. Você tem que contar a história e colocar: por que eu estou contando isso para você? E aí você vai extrair uma moral daquela história. E aí as pessoas se conectam com você por causa disso. Então, é assim que eu traduzo a minha história para o contexto da pessoa. Assim que eu traduzo a minha história para o contexto da pessoa. Me tornei empreendedora por sua causa, Pedro. Ao sair de um coma, ainda no hospital, ganhei um livro seu e dali minha vida virou do avesso e hoje tenho minha própria empresa. Que bom, Stephanie! Maravilha, fico muito feliz, parabéns, viu? Parabéns por você ter vivido isso. E agora, eu espero, Stephanie, que você conte essa história para o mundo. E isso é a história da Stephanie, conecta com as pessoas, né? Ela ficou em coma no hospital. E de lá ela saiu para montar um negócio que está crescendo. Você entende como é uma história poderosa, né? Eu não passei em coma no hospital.
Se a Stephanie que estava em coma consegue dar conta daquilo, pô, então talvez eu consiga também. É muito inspiradora quando a gente conta essa história para as pessoas, né? Show. Então, primeira dica de como criar novos ângulos, né? É você contar a sua história de origem. Segunda dica, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Segunda dica de como que você pode criar novos ângulos. Utilize EC. Utilize EC. EC entre aspas. E espaço SE. EC é a senha para você conectar no Wi-Fi universal. Quem me acompanha das Magic Mornings há alguns anos vai lembrar que eu bato muito nessa tecla. Existe um Wi-Fi universal passando em cima da gente. E esse Wi-Fi universal, ele tem as respostas para tudo o que a gente quer fazer. Todos os produtos, todo o serviço, tudo que a gente precisa tá bombando aqui nesse Wi-Fi universal. E para eu acessar esse Wi-Fi universal, tem que ter uma senha do Wi-Fi, senão você não conecta no Wi-Fi. E a senha do Wi-Fi é EC. Quando você olha para qualquer coisa e pensa assim, ó, e se não fosse amarelo? E se fosse azul? E se eu não fosse pela esquerda, eu fosse por cima? E se, em vez de eu ir a pé, eu fosse de bicicleta? E se, em vez da gente falar com a esposa, a gente falar com o filho? E se, ao invés de lançar um MP3 player, a gente lança um smartphone? E aí nasceu o iPhone. Você entende? Então, o EC, ele permite que a gente consiga criar novas possibilidades, novas linhas temporais. Uma das grandes descobertas científicas que Einstein trouxe para a gente enquanto ele estava vivo foi o conceito de linhas temporais. E hoje existem modelos estatísticos que provam que provavelmente existem 11 universos paralelos, possíveis universos assim como o nosso. Então, seguindo essa linha de pensamento, existem 11 versões minhas e suas interagindo em universos paralelos. Tem uma versão sua mais gorda, mais magra, tem uma versão com mais filhos, com menos filhos, tem uma versão sua que é funcionário público, espero que não muitos, tem uma versão sua que é empreendedora, tem uma versão sua que é rebelde, tem uma versão sua que é bem cumpridora das regras. Por isso que eu digo que tem infinitas possibilidades. Então isso é física, isso não é loucura, isso é física, né? Tanto que você tem visto a quantidade de filmes dos últimos anos que tem falado do conceito de multiverso. Um filme que fala muito sobre isso nos últimos tempos foi o filme Doutor Estranho. O último filme do Doutor Estranho da Marvel mostra ele passando por essas linhas temporais e passando por vários universos paralelos. Ele passa por um universo, tem uma cena que eu lembro, ele passa por um universo que é idêntico ao nosso universo, só que lá tem coisas ao contrário. Então, por exemplo, as pessoas param na rua, só que elas andam na luz vermelha e elas param na luz verde do semáforo. É um multiverso. É uma outra linha temporal onde tem uma pequena variação dessa linha temporal que a gente tem. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você acessa o EC, quando você usa o EC, você começa a dar abertura para entender o que existe nessas outras linhas temporais. Eu sei que é um papo muito louco, eu vou abordar mais isso para frente. A gente vai lançar uma nova versão atualizada do nosso curso Fator X mais para frente. E você vai perceber nos vídeos de lançamento que a gente está montando, que com nível Netflix, nível de qualidade de cinema, a gente vai contar para você um pouco desse conceito da linha temporal. E quando você decide respirar a diferenciação, incorporar a diferenciação, a filosofia da diferenciação na vida, você se descola e você cria uma nova linha temporal de realidade para sua família, para a sua vida e para o seu negócio. É literalmente isso que acontece. Por mais que o resto dos seus amigos continuem vivendo uma vida difícil, de pobreza, de dificuldade, um mercado complicado, você cria uma linha de riqueza e de abundância, né? E eu tenho 10 mil alunos que comprovam o que eu estou falando. Então eu sei do que eu estou falando. E no fundo, diferenciação não é uma técnica de marketing. É uma filosofia de vida. Anota isso se fizer sentido. Diferenciação não é uma técnica de marketing. É uma filosofia de vida. E eu uso muito o EC. Em qualquer situação onde eu estou, eu olho e eu falo, EC.
No momento que eu uso EC, eu me descolo do pensamento padrão que está todo mundo seguindo e começo a criar uma outra linha temporal onde outras possibilidades podem acontecer e que provavelmente ninguém mais acessou aquilo ainda. Faz sentido, gente? Põe cabecinhas explodindo para mim esse papo muito louco que a gente está batendo aqui agora. Narrativa do Aranha. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Me dê a mão! Cuida do meu coração que esse papo é muito louco, né? Então, gente, 2.1, né? Ponto 2, utilize o EC. 2.1, novas linhas temporais. Anota aí. Novas linhas temporais. 2.2. Como seria se fosse? Como seria se fosse? E quando eu olho dessa forma, eu começo a me perguntar e abrir novas possibilidades que não tinha antes. E eu começo a pensar em novas ideias, novas coisas. E provavelmente é ali que o download vem da Wi-Fi. Eu consigo fazer um download da ideia que eu estou precisando para o meu negócio, para minha vida, que a sociedade está precisando, né? Então, como seria se fosse? Eu começo a me perguntar, como seria se fosse? E 2.3, eu separei alguns exemplos. Imagina um armário que quando você abre esse armário, ele dá acesso para um mundo encantado que ninguém mais tem acesso. Ao pensar e se a gente criasse uma história com um grupo de irmãos que ao abrir o armário do quarto deles, eles conseguem acessar um mundo fantástico de novas possibilidades. Daí nasceu as histórias de Nárnia, do filme Nárnia, que você provavelmente conheceu. E se o homem pudesse pisar na Lua? A gente olha a Lua desde que a humanidade é a humanidade. E se a gente criasse um foguete e levasse o homem até a Lua? Aí nasceu a NASA. E nasceu todo o programa de exploração espacial, né? E agora o Elon Musk tem o pensamento, e se a gente criasse uma base em Marte? E agora com a SpaceX ele está criando foguetes para levar a raça humana para Marte, para a gente morar em Marte. Então, percebe que tudo que foi criado no mundo nasceu do EC. Faz sentido isso? Põe sim para mim aqui. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. E se eu pegasse um Papai Noel que é azul e transformasse em vermelho? E investisse muito em propaganda para contar da versão vermelha desse Papai Noel. Aí nasceu uma das campanhas mais bem-sucedidas da Coca-Cola. Se no final do ano você tem um Papai Noel que se fantasia de Papai Noel para as crianças aqui onde você mora, vestido de vermelho, pode pôr na conta da Coca-Cola, porque o Papai Noel original, ele era azul. Ele era gremista. E aí criaram um Papai Noel colorado. Eu que sou de Porto Alegre, criaram um Papai Noel colorado e ele é o Papai Noel referência no mundo hoje de tanto dinheiro que a Coca-Cola investiu. Por quê? Branding da marca vermelha da Coca-Cola. E hoje, aqueles caminhões de Natal que passam da Coca-Cola, aquilo tudo é uma estratégia de marketing. Olha o poder que o marketing tem. A nossa vida, como a gente vive hoje, ela é muito moldada por marcas que sabem jogar bem o jogo de marketing de diferenciação. Essas são as marcas que dominam o mercado, que mudam a cultura. E um dia alguém falou, e se a gente criar um Papai Noel colorado? E hoje virou a grande referência que todo mundo conhece, as pessoas nem sabem mais que o Papai Noel original era azul, Santa Claus era azul, né? Então, primeira dica então é conta a sua história de origem. Segunda é usa o poder do EC. E o terceiro é que rufem os tambores, senhoras e senhores. Una duas coisas soltas. Una duas coisas soltas. O que significa isso? Quando os caras criaram o Uber, eu tinha a internet, que era uma coisa, e eu tinha o taxista, que era outra coisa. O que o Uber fez foi conectar essas duas coisas de um jeito que nunca ninguém tinha conectado. Conectou os taxistas com a internet. O Airbnb tinha imóveis desocupados e tinha a internet. O que o Airbnb fez foi conectar as duas coisas do jeito que nunca ninguém tinha conectado. O
Quer ver um outro exemplo? O Ferrero Rocher, o chocolate Ferrero Rocher. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de chocolate. Ferrero Rocher, ele conectou o chocolate da avelã com a castanha e ele conectou com um presente. Então, o Ferrero Rocher, ele não compete na categoria de chocolates. Ele compete na categoria de presentes, que é a mesma estratégia que a Cacau Show usa hoje, que a Copenhagen usa hoje. Eles não vendem chocolates, eles vendem presentes. E as embalagens já vêm prontas para você dar como presente. Então, conectou duas coisas que também não tinham sido conectadas no seu mercado até então. E você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa. Então, 3.1 empresas que conectaram duas coisas. 3.2 faça uma lista das 10 coisas mais impactantes do seu mercado. Faça uma lista das 10 coisas mais impactantes no seu mercado. Pode ser produtos, serviços, inovações, metodologias, novos comportamentos, coisas que estão acontecendo, que estão mudando, coisas que já mudaram no passado. Faz uma lista dessas 10 coisas mais impactantes. 3.3 conecte um com o outro nessa lista e veja o que nasce de novo. Conecte um com o outro nessa lista e veja o que nasce de novo. Se eu conectar esse produto verde que a galera criou com esse jeito de lançar aqui, nunca ninguém fez isso. Pum, posso criar uma coisa nova. Se eu criar essa máquina com essa tecnologia laser, mas conectar com esse serviço aqui de recepção e de encantamento na hora da recepção, puf, nasce uma coisa nova, nunca ninguém fez isso. E aí você vai descobrir 10 combinações, você tem 10 vezes 10, 100, né? Você tem 100 combinações diferentes que você pode fazer que ninguém pensou no seu mercado. Olha quanta possibilidade. E como a gente falou hoje de manhã, como a gente falou há alguns minutos atrás, no começo dessa nossa aula de hoje, riqueza é ter opções. E o que eu estou dando para você agora é a mesma coisa que eu trabalho em consultorias que eu cobro 300 mil reais, mais participação no negócio, para ajudar um monte de marcas que eu já ajudei até hoje, de presente, para você poder aplicar. A única coisa que eu peço para você é para você aplicar. Olha quantas possibilidades estão se abrindo nesses minutos que a gente está conversando, comparado com hoje de manhã, quando você acordou. E eu não tenho dúvida nenhuma que só de ouvir isso que a gente está conversando aqui hoje, vai ter muitas empresas que estavam numa linha temporal da falência e vão conseguir se diferenciar, se descolar dessa linha temporal e vão para uma linha temporal de abundância. Tenho certeza que muitos relacionamentos que estavam numa linha temporal para poder se romper, olhando novas opções, vão poder se unir. Tenho certeza que vai ter muitas pessoas aqui que estavam indo para uma linha onde ia ter uma vida mais sofrida, vão poder para uma linha mais feliz. Por quê? Porque riqueza é ter opções. E isso eu treino com o meu olhar. Porque o sábio, mais sábio, é o que enxerga mais pontos de vista. E o marketing melhor feito é o que trabalha com mais pontos de vista. Você sempre vai ter muitas ideias do que você pode fazer de um jeito que ninguém mais consegue criar. E aí a vida é muito mais legal desse jeito. Cabecinhas explodindo, gente. Relembrando aqui, 3 dicas para criar novos ângulos. Número 1, conte sua história de origem. Número 2, utilize esse. E número 3, una 2 coisas soltas, que ninguém uniu até agora. E você vai poder criar coisas poderosíssimas que ninguém criou ainda. Relembrando, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, para poder comprar o seu ingresso, que vai entrar a semana que vem, a gente vai abrir o primeiro lote, para participar do Impulse Online, nossa imersão de 2 dias, digita a hashtag princípios aqui embaixo, e eu vou mandar um direct para você poder clicar no link e entrar no grupo do WhatsApp, ok? Eu quero encerrar com uma frase. Um convite e uma frase. O meu convite para você é: o mundo não precisa de outra cópia. O mundo precisa que você seja você. Quando você aceita ser você,
Você cria coisas que só você criaria e por isso traz coisas novas para o mundo que ninguém pensou ainda. Isso é muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso. Então, o meu convite para você é ser você. E seguindo essas técnicas que eu estou compartilhando com você nessas 12 aulas gratuitas desse curso sobre 12 princípios de diferenciação. Tenho certeza que você vai ser muito mais empoderado para poder fazer isso. Frase para encerrar nossa aula de hoje. A imaginação é a mais elevada forma de pesquisa. A imaginação é a mais elevada forma de pesquisa. E quem falou isso era um grande pesquisador chamado Albert Einstein. Ele entendia que o conhecimento é limitado ao que se tem. A imaginação é ilimitada ao que pode se ter. Então, todo cientista, apesar de ter um pensamento lógico e trabalhar com informação, é na imaginação que ele consegue criar novos conceitos e novas possibilidades. E aí depois ele usa a ciência para comprovar se aquilo tem fundamento ou não, né? Então, a imaginação é a mais elevada forma de pesquisa. E eu espero que você, acompanhando essa sequência de aulas que a gente está fazendo hoje, é a nossa segunda aula da semana, aula número 7, possa se sentir mais inspirado para conseguir colocar isso em prática e conseguir ter inspiração para ter ideias mais elevadas para resolver as coisas aí no seu negócio, na sua marca e na sua vida. Beleza, gente? Beijo, beijo, beijo. Excelente dia para você, excelente terça-feira. Terçou com força. Hoje eu tenho um dia que eu correria, mas estou muito feliz, tem muita coisa legal acontecendo. E amanhã eu estou de volta, 12h. Põe aí no seu celular para você não esquecer. E me ajuda a divulgar, manda o link para a galera para assistir esse replay e para estar amanhã com a gente aqui, 12h, para ouvir a nossa aula 8 de 12 princípios dessa sequência, desse curso gratuito sobre 12 princípios sobre diferenciação, ok? Beijo, beijo, beijo. Tudo de bom. A gente se vê amanhã, 12h. E vive disso, cara. O cara sabe dançar, o cara tem o corpo certo, ele sabe cantar, ele tem o rebolation que faz ele bombar dançando. Se colocar o Pedro pra dançar a música do Léo Santana, coitado, velho. Coitado. É a mesma música, é a mesma dança, mas o impacto é totalmente diferente. Geralmente, quando a gente vê alguém fazendo algo que não tá conectado com a sua essência, a sensação que a gente tem é hashtag vergonha alheia. Você já teve essa percepção? Hashtag vergonha alheia. Quando você olha e fala, ai meu Deus, cara, que vergonha. Por quê? Porque você não tem vergonha alheia do Léo Santana dançando. Mas você teria vergonha alheia do Pedro dançando. Entende? Porque não está conectado com a essência dele. Em compensação, tem coisas que o Pedro fala ou coisas que o Pedro faz que o Léo Santana, se tentasse fazer, também não ia encaixar. Né? Sei lá, imagina o Léo Santana falando de Platão, falando de metafísica, falando de marketing. Você fala, cara, o que o Léo Santana tá falando de marketing, cara, né? Ele ia criar uma técnica que é e vai vendendo vai, e vai vendendo vem. Imagina, essa é uma outra adaptação do hit de sucesso dele, né? Então, quando não tá conectado, é hashtag vergonha alheia. E esse é o terceiro erro que eu vejo as pessoas cometendo. Tentam fazer algo que funciona para os outros, mas que não tem conexão com a essência que a pessoa tem, e aí dá vergonha alheia. Faz sentido isso, gente? Põe sim pra mim aqui. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais sei que você tá falando. Mas mesmo assim, tem muita gente que iria te ver dançar. Não, não tem. Não tem. Fica tranquilo que não tem. Isso aí é uma coisa que você não precisa ter essa visão na sua mente. É isso aí, fica tranquilo. Muito bom. Então, agora eu quero contar pra você 3 dicas práticas. 3 dicas práticas para você conseguir criar novos ângulos naquilo que você faz. 3 dicas práticas para você conseguir criar novos ângulos naquilo que você faz. Quem está curtindo, gente, relembrando, vai rolar um evento que é uma imersão de 2 dias online. Você vai poder assistir de casa, de qualquer lugar do mundo. A única edição online do ano, todas foram presenciais, do Impulse. Vai rolar agora, em breve, e a gente vai abrir as inscrições no grupo do WhatsApp. Para entrar no grupo do WhatsApp e saber mais informações, digita a hashtag princípios aqui embaixo. Se você não digitou, não se preocupa que você não vai sair da live, mas para você entrar no grupo e saber o que vai ser o evento e tá lá para comprar o seu ingresso. Vamos lá!
Como criar novos ângulos, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Primeiro, eu tô até agora de cinto de segurança, eu não sei porque eu tô com esse cinto de segurança. Deixa eu tirar. Tô porque eu tô, né? Vamos lá, ponto número 1. Conte a história de origem. Dica número 1. Conte a história de origem. Você conhece a história de origem do Silvio Santos? O Silvio Santos, ele era um menino pobre, foi trabalhar na rádio e eventualmente ele comprou o próprio canal de televisão dele e se tornou a pessoa que a gente conhece hoje, né? Um cara muito corajoso, muito visionário. E quando você conhece a história do Silvio Santos, não só o cara do palco, mas o cara lá atrás que começou, tem uma história de vida dele que era para ele ir no cinema, ele queria muito ver um filme no cinema e a mãe dele não deixou ele ir no cinema. E ele ficou muito triste, porque quando ele era adolescente, ele queria ir no cinema, a mãe dele não deixou. E o cinema pegou fogo. E acho que algumas pessoas morreram lá no Rio de Janeiro. E ele conta essa história para poder falar do poder da intuição que a mãe dele tinha. Então, esse é um exemplo de uma história que faz parte da origem do Silvio Santos, que poucas pessoas conhecem. Mas quando você escuta, você cria uma conexão mais profunda com a pessoa. Além do Silvio Santos, a gente pode contar, por exemplo, a história do Harry Potter. Quem aqui conhece Harry Potter? O Harry Potter, ele era um menino que os pais morreram num acidente, e ele foi morar com os tios dele, só que ele era bruxo, e os tios não entendiam como é que um bruxo pensa, né? Os tios eram humanos normais, que eles chamam de trouxa. E aí o Harry Potter vai estudar em Hogwarts, que é uma escola para bruxos, ele fica lá, então é uma outra história. Mas depois você entende que os pais, na verdade, foram assassinados, os pais do Harry Potter, porque tinha uma trama um pouco maior. Quem conhece a história do Harry Potter, a história de origem do Harry Potter, cria muito mais conexão com o personagem. Não somente porque é um bruxo, uma história de um bruxinho solta, mas olha como a gente se conecta quando entende a história de origem, né? Outro exemplo é Jesus Cristo, né? Uma das histórias de origem mais contadas no mundo. Nasceu numa manjedoura em Belém, numa época que as crianças estavam sendo assassinadas, e ele nasceu no meio dos animais, num lugar extremamente simples, mas que a vida e a obra dele impactaram o mundo inteiro. E todos os anos, milhões de pessoas do mundo inteiro se reúnem para relembrar a história do nascimento dele durante o Natal, que é o presépio, né? As pessoas montam um preserpinho na árvore de Natal. Então, a história dele é recontada de novo, de novo, de novo. Então, queria dizer que a história de origem é muito poderosa. Pergunta: você conta a sua história de origem? Como você foi parar no que você faz hoje? Você podia estar roubando, você podia estar matando, você podia estar fazendo crossfit, mas não. Você foi fazer o que você faz hoje. Como é que você foi parar no que você faz hoje? Olha a importância das pessoas ouvirem a sua história de origem. Então, a primeira dica que eu queria dar para você é: conte a sua história de origem. Porque a sua história de origem pode proporcionar novos ângulos para você ser percebido pelas pessoas no seu mercado, que talvez ninguém dos seus concorrentes estão usando ainda, porque é seu único. Sua história é única, né? Só você tem essa história. 1.1 Silvio Santos, Jesus e Harry Potter. 1.2 pessoas se conectam com quem viveu a mesma coisa. Anota isso. Pessoas se conectam com quem viveu a mesma coisa. Quando você conta a sua história de origem, como é que você foi parar no que você faz hoje, as pessoas vão acabar relembrando os momentos que elas passaram. Os perrengues, as dificuldades, as vitórias, as conexões, as lições que eles tiraram disso. E relembrando da história deles, eles se conectam com a sua e assim criam um link com a sua marca no nível muito mais profundo. Então, como é que as pessoas se conectam com quem viveu as mesmas coisas? E se você não conta a sua história hoje, você está impedindo que as pessoas se conectem com você de uma forma mais profunda. 1.3 Traduza a sua história para o contexto da pessoa. Traduza a sua história
para o contexto da pessoa. Então não é só a gente contar a história de forma aleatória, contar por contar. Você tem que contar e traduzir para as pessoas, para que ela entenda que tem algo por trás da história, que é o que você quer passar para ela de verdade. Qual é a técnica que eu ensino para os nossos mentorados nos grupos de mentoria do Fator X? Tem uma técnica que a gente ensina de como contar histórias, eu não vou abordar essa técnica aqui agora, porque daria a live inteira, né? Mas tem uma frase que a gente usa nessa técnica que é: por que eu estou contando isso para você? Por que eu estou contando isso para você? Então você pode fazer um stories, pode fazer um reels, pode fazer uma palestra, pode fazer um material de marketing, onde você conta um pedaço da sua história de origem. E aí no final você tem que ter uma frase: por que eu estou contando isso para você? E aí você vai dali extrair uma moral, uma lição, um aprendizado. Você vai extrair alguma coisa profunda dali que a pessoa não sabia. Às vezes, ouvindo a sua história, ela não tinha se ligado nisso. Aí quando você explica, ela fala: caraca, olha aí, essa marca me entende. Essa pessoa me entende. Então não basta você contar a história. Você tem que contar a história e colocar: por que eu estou contando isso para você? E aí você vai extrair uma moral daquela história. E aí as pessoas se conectam com você por causa disso. Então é assim que eu traduzo a minha história para o contexto da pessoa. Assim que eu traduzo a minha história para o contexto da pessoa. Me tornei empreendedora por sua causa, Pedro. Ao sair de um coma, ainda no hospital, ganhei um livro seu e dali minha vida virou do avesso e hoje tenho minha própria empresa. Que bom, Stephanie! Maravilha, fico muito feliz, parabéns, viu? Parabéns por você ter vivido isso. E agora, eu espero, Stephanie, que você conte essa história para o mundo. E isso é a história da Stephanie, conecta com as pessoas, né? Ela ficou em coma no hospital. E de lá ela saiu para montar um negócio que está crescendo. Você entende como é uma história poderosa, né? Eu não passei em coma no hospital. Se a Stephanie que estava em coma consegue dar conta daquilo, pô, então talvez eu consiga também. É muito inspiradora quando a gente conta essa história para as pessoas. Né? Show! Então, primeira dica de como criar novos ângulos, né? É você contar a sua história de origem. Segunda dica, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Segunda dica de como que você pode criar novos ângulos. Utilize EC. Utilize EC. EC entre aspas. E espaço SE. EC é a senha para você conectar no Wi-Fi universal. Quem me acompanha das Magic Mornings há alguns anos vai lembrar que eu bato muito nessa tecla. Existe um Wi-Fi universal passando em cima da gente. E esse Wi-Fi universal, ele tem as respostas para tudo o que a gente quer fazer. Todos os produtos, todo o serviço, tudo que a gente precisa tá bombando aqui nesse Wi-Fi universal. E para eu acessar esse Wi-Fi universal, tem que ter uma senha do Wi-Fi, senão você não conecta no Wi-Fi. E a senha do Wi-Fi é EC. Quando você olha para qualquer coisa e pensa assim, ó, e se não fosse amarelo? E se fosse azul? E se eu não fosse pela esquerda, eu fosse por cima? E se, em vez de eu ir a pé, eu fosse de bicicleta? E se, em vez da gente falar com a esposa, a gente falar com o filho? E se, ao invés de lançar um MP3 player, a gente lança um smartphone? E aí nasceu o iPhone. Você entende? Então, o EC, ele permite que a gente consiga criar novas possibilidades, novas linhas temporais. Uma das grandes descobertas científicas que Einstein trouxe para a gente enquanto ele estava vivo foi o conceito de linhas temporais. E hoje existem modelos estatísticos que provam que provavelmente existem 11 universos paralelos, possíveis universos assim como o nosso. Então, seguindo essa linha de pensamento, existem 11 versões minhas e suas interagindo em universos paralelos. Tem uma versão sua mais gorda, mais magra, tem uma versão com mais filhos, com menos filhos, tem uma versão sua que é funcionário público, espero que não muitos, tem uma versão sua que é empreendedora, tem uma versão sua que é rebelde, tem uma versão sua que é bem cumpridora das regras.
Por isso que eu digo que tem infinitas possibilidades. Então isso é física, isso não é loucura, isso é física, né? Tanto que você tem visto a quantidade de filmes dos últimos anos que tem falado do conceito de multiverso. Um filme que fala muito sobre isso nos últimos tempos foi o filme Doutor Estranho. O último filme do Doutor Estranho da Marvel mostra ele passando por essas linhas temporais e passando por vários universos paralelos. Ele passa por um universo, tem uma cena que eu lembro, ele passa por um universo que é idêntico ao nosso universo, só que lá tem coisas ao contrário. Então, por exemplo, as pessoas param na rua, só que elas andam na luz vermelha e elas param na luz verde do semáforo. É um multiverso. É uma outra linha temporal onde tem uma pequena variação dessa linha temporal que a gente tem. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você acessa o EC, quando você usa o EC, você começa a dar abertura para entender o que existe nessas outras linhas temporais. Eu sei que é um papo muito louco, eu vou abordar mais isso para frente. A gente vai lançar uma nova versão atualizada do nosso curso Fator X mais para frente. E você vai perceber nos vídeos de lançamento que a gente está montando, que com nível Netflix, nível de qualidade de cinema, a gente vai contar para você um pouco desse conceito da linha temporal. E quando você decide respirar a diferenciação, incorporar a diferenciação, a filosofia da diferenciação na vida, você se descola e você cria uma nova linha temporal de realidade para sua família, para sua vida e para o seu negócio. É literalmente isso que acontece. Por mais que o resto dos seus amigos continuem vivendo uma vida difícil, de pobreza, de dificuldade, um mercado complicado, você cria uma linha de riqueza e de abundância, né? E eu tenho 10 mil alunos que comprovam o que eu estou falando. Então eu sei do que eu estou falando. E no fundo, diferenciação não é uma técnica de marketing. É uma filosofia de vida. Anota isso se fizer sentido. Diferenciação não é uma técnica de marketing. É uma filosofia de vida. E eu uso muito o EC. Em qualquer situação onde eu olho e eu falo, EC. No momento que eu uso EC, eu me descolo do pensamento padrão, que está todo mundo seguindo, e começo a criar uma outra linha temporal, onde outras possibilidades podem acontecer, e que provavelmente ninguém mais acessou aquilo ainda. Faz sentido, gente? Põe cabecinhas explodindo para mim esse papo muito louco que a gente está batendo aqui agora. Narrativa do Aranha. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Me dê a mão. Cuida do meu coração que esse papo é muito louco, né? Então, gente. 2.1, né? Ponto 2, utilize o EC. 2.1, novas linhas temporais. Anota aí. Novas linhas temporais. 2.2. Como seria se fosse? Como seria se fosse? E quando eu olho dessa forma, eu começo a me perguntar e abrir novas possibilidades que não tinha antes. E eu começo a pensar em novas ideias, novas coisas. E provavelmente é ali que o download vem da Wi-Fi. Eu consigo fazer um download da ideia que eu estou precisando para o meu negócio, para a minha vida, que a sociedade está precisando, né? Então, como seria se fosse? Eu começo a me perguntar, como seria se fosse? E 2.3, eu separei alguns exemplos. Imagina um armário que quando você abre esse armário, ele dá acesso para um mundo encantado que ninguém mais tem acesso. Ao pensar EC, a gente criasse uma história com um grupo de irmãos que ao abrir o armário do quarto deles, eles conseguem acessar um mundo fantástico de novas possibilidades. Daí nasceu as histórias de Nárnia, do filme Nárnia, que você provavelmente conheceu. E se o homem pudesse pisar na Lua? A gente olha a Lua desde que a humanidade é a humanidade. E se a gente criasse um foguete e levasse o homem até a Lua? Aí nasceu a NASA. E nasceu todo o programa de exploração espacial, né? E agora o Elon Musk tem o pensamento, e se a gente criasse uma base em Marte? E agora com a SpaceX ele está criando foguetes para levar a raça humana para Marte, para a gente morar em Marte. Então, percebe que tudo que foi criado no mundo nasceu do EC. Faz sentido isso? Põe sim para mim aqui. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. E se eu pegasse um Papai Noel que é azul e transformasse em vermelho? E investisse muito em propaganda para contar da versão vermelha desse Papai Noel. Aí nasceu uma das campanhas mais bem-sucedidas da Coca-Cola.
Se no final do ano você tem um Papai Noel que se fantasia de Papai Noel para as crianças aqui onde você mora, vestido de vermelho, pode pôr na conta da Coca-Cola, porque o Papai Noel original, ele era azul. Ele era gremista. E aí criaram um Papai Noel colorado. Eu que sou de Porto Alegre, criaram um Papai Noel colorado e esse é o Papai Noel referência no mundo hoje de tanto dinheiro que a Coca-Cola investiu. Por quê? Branding da marca vermelha da Coca-Cola. E hoje, aqueles caminhões de Natal que passam da Coca-Cola, aquilo tudo é uma estratégia de marketing. Olha o poder que o marketing tem. A nossa vida, como a gente vive hoje, ela é muito moldada por marcas que sabem jogar bem o jogo de marketing de diferenciação. Essas são as marcas que dominam o mercado, que mudam a cultura. E um dia alguém falou, e se a gente criar um Papai Noel colorado? E hoje virou a grande referência que todo mundo conhece, as pessoas nem sabem mais que o Papai Noel original era azul, Santa Claus era azul, né? Então, primeira dica então é, conta a sua história de origem. Segunda é, usa o poder do EC. E o terceiro é, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Una duas coisas soltas. Una duas coisas soltas. O que significa isso? Quando os caras criaram o Uber, eu tinha a internet, que era uma coisa, e eu tinha o taxista, que era outra coisa. O que o Uber fez foi conectar essas duas coisas de um jeito que nunca ninguém tinha conectado. Conectou os taxistas com a internet. O Airbnb tinha imóveis desocupados e tinha a internet. O que o Airbnb fez foi conectar as duas coisas do jeito que nunca ninguém tinha conectado. Quer ver um outro exemplo? O Ferrero Rocher, o chocolate Ferrero Rocher. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de chocolate. Ferrero Rocher, ele conectou o chocolate da avelã com a castanha e ele conectou com um presente. Então, o Ferrero Rocher, ele não compete na categoria de chocolates. Ele compete na categoria de presentes, que é a mesma estratégia que a Cacau Show usa hoje, que a Copenhagen usa hoje. Eles não vendem chocolates, eles vendem presentes. E as embalagens já vêm prontas para você dar como presente. Então, conectou duas coisas que também não tinham sido conectadas no seu mercado até então. E você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa. Então, 3.1 empresas que conectaram duas coisas. 3.2 faça uma lista das 10 coisas mais impactantes do seu mercado. Faça uma lista das 10 coisas mais impactantes no seu mercado. Pode ser produtos, serviços, inovações, metodologias, novos comportamentos, coisas que estão acontecendo, que estão mudando, coisas que já mudaram no passado. Faz uma lista dessas 10 coisas mais impactantes. 3.3 conecte um com o outro nessa lista e veja o que nasce de novo. Conecte um com o outro nessa lista e veja o que nasce de novo. Se eu conectar esse produto verde que a galera criou com esse jeito de lançar aqui, nunca ninguém fez isso. Pum, posso criar uma coisa nova. Se eu criar essa máquina com essa tecnologia laser, mas conectar com esse serviço aqui de recepção e de encantamento na hora da recepção, puf, nasce uma coisa nova, nunca ninguém fez isso. E aí você vai descobrir 10 combinações, você tem 10 vezes 10, 100, né? Você tem 100 combinações diferentes que você pode fazer que ninguém pensou no seu mercado. Olha quanta possibilidade. E como a gente falou hoje de manhã, como a gente falou há alguns minutos atrás, no começo dessa nossa aula de hoje, riqueza é ter opções. E o que eu estou dando para você agora é a mesma coisa que eu trabalho em consultorias que eu cobro 300 mil reais, mais participação no negócio, para ajudar um monte de marcas que eu já ajudei até hoje, de presente, para você poder aplicar. A única coisa que eu peço para você é para você aplicar.
Olha quantas possibilidades estão se abrindo nesses minutos que a gente está conversando, comparado com hoje de manhã, quando você acordou. E eu não tenho dúvida nenhuma que só de ouvir isso que a gente está conversando aqui hoje, vai ter muitas empresas que estavam numa linha temporal da falência e vão conseguir se diferenciar, se descolar dessa linha temporal e vão para uma linha temporal de abundância. Tenho certeza que muitos relacionamentos que estavam numa linha temporal para poder se romper, olhando novas opções, vão poder se unir. Tenho certeza que vai ter muitas pessoas aqui que estavam indo para uma linha onde ia ter uma vida mais sofrida, vão poder ir para uma linha mais feliz. Por quê? Porque riqueza é ter opções. E isso eu treino com o meu olhar. Porque o sábio, mais sábio, é o que enxerga mais pontos de vista. E o marketing melhor feito é o que trabalha com mais pontos de vista. Você sempre vai ter muitas ideias do que você pode fazer de um jeito que ninguém mais consegue criar. E aí a vida é muito mais legal desse jeito. Cabecinhas explodindo, gente. Relembrando aqui, 3 dicas para criar novos ângulos. Número 1, conte sua história de origem. Número 2, utilize esse. E número 3, una 2 coisas soltas, que ninguém uniu até agora. E você vai poder criar coisas poderosíssimas que ninguém criou ainda. Relembrando, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, para poder comprar o seu ingresso, que vai entrar a semana que vem, a gente vai abrir o primeiro lote, para participar do Impulse Online, nossa imersão de 2 dias, digita a hashtag princípios aqui embaixo, e eu vou mandar um direct para você poder clicar no link e entrar no grupo do WhatsApp, ok? Eu quero encerrar com uma frase. Um convite e uma frase. O meu convite para você é: o mundo não precisa de outra cópia. O mundo precisa que você seja você. Quando você aceita ser você, você cria coisas que só você criaria e por isso traz coisas novas para o mundo que ninguém pensou ainda. Isso é muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso. Então, o meu convite para você é ser você. E seguindo essas técnicas que eu estou compartilhando com você nessas 12 aulas gratuitas desse curso sobre 12 princípios de diferenciação. Tenho certeza que você vai ser muito mais empoderado para poder fazer isso. Frase para encerrar nossa aula de hoje. A imaginação é a mais elevada forma de pesquisa. A imaginação é a mais elevada forma de pesquisa. E quem falou isso era um grande pesquisador chamado Albert Einstein. Ele entendia que o conhecimento é limitado ao que se tem. A imaginação é ilimitada ao que pode se ter. Então, todo cientista, apesar de ter um pensamento lógico e trabalhar com informação, é na imaginação que ele consegue criar novos conceitos e novas possibilidades. E aí depois ele usa a ciência para comprovar se aquilo tem fundamento ou não, né? Então, a imaginação é a mais elevada forma de pesquisa. E eu espero que você, acompanhando essa sequência de aulas que a gente está fazendo hoje, é a nossa segunda aula da semana, aula número 7, possa se sentir mais inspirado para conseguir colocar isso em prática e conseguir ter inspiração para ter ideias mais elevadas para resolver as coisas aí no seu negócio, na sua marca e na sua vida. Beleza, gente? Beijo, beijo, beijo. Excelente dia para você, excelente terça-feira. Terçou com força. Hoje eu tenho um dia que eu correria, mas estou muito feliz, tem muita coisa legal acontecendo. E amanhã eu tô de volta, 12h. Põe aí no seu celular para você não esquecer. E me ajuda a divulgar, manda o link pra galera para assistir esse replay e para estar amanhã com a gente aqui, 12h, para ouvir a nossa aula 8 de 12 princípios dessa sequência, desse curso gratuito sobre 12 princípios sobre diferenciação, ok? Beijo, 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 tudo de bom. A gente se vê amanhã, 12h. E vive disso, cara. O cara sabe dançar, o cara tem o corpo certo, ele sabe